Olá! Iniciaremos agora uma série de vídeos explicativos sobre algoritmos em grafos, tratando da busca pelo caminho mínimo. O primeiro deles é o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra é um dos algoritmos que calcula o caminho de custo mínimo entre vértices de um grafo. Escolhido um vértice como raiz da busca, este algoritmo calcula o custo mínimo deste vértice para todos os vértices do grafo. Este algoritmo parte da estimativa inicial para o custo mínimo e vai sucessivamente ajustando as estimativas. Ele considera que um vértice estará fechado quando já tiver sido obtido o caminho de custo mínimo do vértice tomado como raiz da busca até ele. Caso contrário, ele é dito como aberto. Este algoritmo foi concebido pelo cientista da computação holandês Edgar Dijkstra em 1956 e publicado em 1959. Aplicações. Este algoritmo é comumente utilizado para determinar o menor caminho em um grafo com pesos não negativos. Vamos à estrutura. Seja um grafo contido de vértices e arestas, orientado, e S um vértice de G. Começamos atribuindo o valor zero à estimativa de custo mínimo do vértice S, a raiz da busca, e infinito aos demais vértices. 2. Para cada k de 1 até n, determine sucessivamente os elementos da matriz dk a partir dos elementos da matriz dk-1 utilizados na expressão. 3. Enquanto houver um vértice aberto, seja K um vértice ainda aberto cuja estimativa seja menor entre todos os vértices abertos, feche K. Para todo vértice J ainda aberto que seja sucessor de K, faça. Some a estimativa do vértice K com o custo do arco que une K a J, nada mais a aresta que une K a J. Caso a soma seja melhor que a estimativa anterior para o vértice J, substitua-a e anote K como precedente de J. Bom, então esses foram os passos, as instruções para a execução do algoritmo de Dijkstra. Na prática, vamos observar aqui uma simulação tendo um gráfico ponderado, não orientado, com caminho inicial, origem do caminho A, e o vértice de destino B. Vamos determinar o menor caminho para este gráfico. Como o algoritmo prevê, inicialmente nós fazemos a determinação da distância do vértice de origem, que neste caso é zero, e os demais com distância infinito. Esse é o processo de relaxamento inicial. A partir daí, começamos a visitar todos os vértices adjacentes ao vértice atual, que neste primeiro momento, nesta primeira iteração, é o vértice de origem. Obtemos então o custo do vértice o custo da aresta, e somamos com o custo do vértice atual, que neste caso é a origem. Verificamos que então esta soma é inferior ao valor dos vértices de origem, que nesta iteração são todos igual a infinito. Façamos então a troca pelo valor da soma, e isso recorrentemente com os vértices adjacentes. Vemos então que após feita a troca dos valores referentes à soma, verificamos qual das arestas possui o menor peso. Esta orientação nos dá a saída para o próximo vértice, que passa a ser o vértice 2 neste caso. O processo é repetido seguidas vezes, fazendo o relaxamento parcial dos vértices, verificando se a soma do vértice atual mais o custo do arco de K a J é melhor do que a estimativa já em J. Neste caso, vemos então que o custo do vértice 7 mais o custo da aresta é maior que a estimativa atual. Portanto, não vale aqui a substituição, mantém-se o valor do vértice 3 neste caso. E assim, seguidamente, os passos são sendo feitos, lembrando, claro, que o próximo vértice a ser visitado é sempre o vértice cuja aresta tem o menor peso. Assim vão sendo obtidas as saídas dos caminhos.
Vemos então que pela estimativa do algoritmo, temos que o menor caminho é de 1 para 3, com custo 9, de 3 para 6, com custo 2, totalizando o caminho parcial 11, e de 6 para 5, totalizando o custo total de 20. Bom, vamos agora verificar a implementação, a implementação mínima, deixando claro, a implementação mínima do algoritmo de Dijkstra. Inicialmente, nós precisamos de duas classes, uma para o nó e uma classe aresta, e a essas classes daremos os atributos correspondentes a cada um deles. Na minha aresta, nós precisamos do vértice de origem, do vértice de destino, porque a aresta só existe se ela liga pelo menos dois vértices. No nó, nós precisamos da sua distância, que essa distância vai sofrer alteração conforme o processo de relaxamento vai acontecendo. Precisamos minimamente de uma variável que armazene o pai deste vértice, e o pai corresponde ao seu imediato sucessor, cujo o relaxamento aconteceu. Precisamos minimamente de uma variável que identifique se este nó está atualmente aberto ou não, o que possibilita que ele seja visitado ou em que impede que ele seja visitado em uma determinada interação. E uma descrição que é opcional, mas que nos ajuda no mapeamento e inserção dos dados. Na classe principal, nós fazemos a obtenção, a chamada das variáveis e a obtenção desses dados. Em termos de implementação é muito fácil. E na classe Dijkstra, nós executamos o algoritmo seguindo a seguinte lógica de implementação. Temos as variáveis de implementação, que correspondem exatamente às minhas classes principais. Nós vamos necessitar de uma lista que armazene todos os vértices inseridos no programa, uma lista que armazene todas as arestas, uma lista do tipo nó que armazene o menor caminho, que é justamente o caminho que eu vou exibir no final da execução do programa, e obviamente um vértice de origem e um vértice de destino, pois se eu viso obter o menor caminho, eu preciso informar para o programa de onde eu irei partir e qual o meu vértice de destino. Tenho aqui as variáveis swap, que são as variáveis que durante a execução do programa, das interações, elas têm o seu valor trocado. O vértice atual, que muda a cada interação, o vértice mínimo, que corresponde ao vértice que contém naquele momento o menor peso das arestas adjacentes, o vértice adjacente, o vértice vizinho, uma lista de arestas adjacentes e uma lista de vértices adjacentes. O meu construtor, que inicialmente constrói o objeto de classe, inserindo as informações que são repassadas pelo método, ou melhor, no método. E o método executar, que é um método que executa o algoritmo propriamente dito. Iniciamos seguindo a primeira instrução do algoritmo, que é o relaxamento das distâncias, ou seja, eu preciso definir o vértice de origem como sendo 0, e para os demais vértices nós definimos uma distância positiva, claro, infinito positivo. Definimos então todos os vértices como sendo abertos, e definimos a origem como sendo o vértice atual, pois no início do programa necessariamente o vértice atual naquela iteração corresponde à própria origem informada no programa. Obteremos então todos os vértices e os vértices adjacentes a seguir. Nesse momento, pessoal, fazemos aqui a verificação se existem vértices abertos,
Essa é a condição de chancela para o meu while, aqui. E verificamos também se aquele vértice atual está aberto, ou seja, se ele pode ser visitado, né, seguindo a premissa da estrutura do algoritmo. E claro, opcionalmente, isso vai depender da forma de implementação de cada um, mas nós podemos aqui, nesse próprio while, informar como condição de parada, que se eu cheguei no vértice atual, e se esse vértice atual, se eu cheguei no vértice de destino, e se naquela iteração ele corresponde ao vértice atual, eu também posso interromper ali a execução do programa. Bom, iniciamos então com a busca pelos vértices adjacentes do vértice atual, né? Isso a gente pode acompanhar aqui nessa função que explora todos os vértices das arestas e obtém somente os vértices adjacentes daquele vértice atual naquela iteração. Agora, precisamos então, depois de obter os vértices adjacentes, precisamos percorrer os vértices adjacentes e operar realizando o relaxamento parcial dos vértices, né? Conforme a simulação do algoritmo que eu mostrei para vocês. Então nós vamos aqui navegar em todos os vértices adjacentes e vamos verificar se a soma da distância do vértice atual mais o peso da aresta adjacente visitada naquele momento, né? Eu obtenho a aresta adjacente por esta função aqui, obter peso da aresta. Eu vou verificar se essa soma ela é menor do que o vértice adjacente J naquele momento. Se sim, eu vou atualizar este vértice, a distância deste vértice, tá? Com o valor da soma, que nesta interação satisfaz a condição de relaxamento. Se satisfeita a condição de relaxamento, então eu preciso indicar que aquele vértice que obteve a atualização da sua distância, ele tem um pai, e esse pai corresponde exatamente ao vértice atual. Então eu passo aqui o vértice atual. Executado o processo de relaxamento, eu preciso também informar obter o meu vértice mínimo, porque o vértice mínimo corresponde ao próximo vértice atual. E o que é o vértice mínimo? O vértice mínimo ele é obtido da aresta com menor peso. E eu obtenho ele verificando qual é a distância do vértice mínimo atualmente e verifico se essa distância do vértice mínimo se ela é maior que a distância do vértice adjacente, né? Lembrando que inicialmente nós definimos que o vértice mínimo corresponde ao primeiro vértice obtido nos vértices adjacentes. E a partir daí eu posso fazer a comparação com os demais vértices adjacentes e verificando qual deles é o menor. Porque a partir de então eu vou ter o próximo vértice atual na próxima interação. Encontrei o vértice mínimo, então eu tenho aí a partilha para o meu próximo caminho, meu menor caminho, né? Então eu vou adicionar o vértice mínimo atual, é uma variável de swap, né? Então ela vai ser trocada a cada iteração. Eu armazeno esse vértice mínimo na lista menor caminho. Como as variáveis vértices adjacentes e arestas adjacentes são variáveis swap, eu preciso limpá-las, né? E eu vou marcar também o vértice atual como vértice fechado, né? Então eu utilizo o método setAberto e passo o valor falso. Eu digo que ele não está aberto, portanto fechado. Esse processo vai ser executado enquanto for obtido vértices abertos, de tal forma que
obteremos, conforme o grafo apresentado na simulação, o seguinte resultado, pessoal. Bom, dando continuidade, né, depois de visto um pouco da implementação do algoritmo, vamos à execução do programa, né? O gráfico apresentado na simulação ele possui 6 vértices, né? Os 6 vértices têm rótulos em números. Para facilitar a nossa interpretação aqui, colocamos em letras, né? De A a F, portanto, do vértice A ao vértice F, e possui número de arestas igual a 9. Fazemos então o indicativo do índice do vértice de origem da aresta 1 e a sua aresta e o seu índice e o índice do vértice de destino. Colocamos também o peso e assim sucessivamente até preenchermos todas as arestas. Informamos então a origem do caminho, que vai ser utilizada nas iterações, e o destino também, que vai ser utilizado inclusive com nossa condição de parada. Definimos então distância inicial para o vértice inicial igual a 0 e os demais infinito, né? E vamos à execução do algoritmo propriamente dito. Vejam que ele percorre todos os vértices, avalia as arestas, obtém os vértices adjacentes. A partir daí é feito todo o processo de relaxamento e troca, né? É eleito então o próximo vértice, que nessa iteração passa a ser o vértice atual, B. Feito isso, o algoritmo ele é processado N vezes necessárias a partir dos relaxamentos parciais feitos. No final, temos todos os vértices já relaxados, com as suas respectivas distâncias, e exibido então o menor caminho. Lembrando, pessoal, que para exibir este menor caminho, eu utilizei uma função que necessariamente o menor caminho sempre vai conter a origem e o destino. Então, o vértice menor caminho, ele, neste caso, para a exibição do menor caminho, nós ignoramos o vértice e a origem contidos na lista de menor caminho, pois eles sempre vão participar do menor caminho. E exibimos somente os vértices cujos pais estão setados na lista de vértices iniciais aqui. Isso, claro, depois do processo de relaxamento feito. Aqui a gente pode observar os pais que correspondem exatamente ao vértice anterior cujo o relaxamento foi processado. Bom, pessoal, e é isso. Essas são as nossas referências. Obrigado. E não esqueçam de acompanhar os demais algoritmos nesta mesma série de vídeos.